Oi, gente, ótima noite para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Futebolês, começando a partir de agora, chegando aqui dentro do JJ com muita informação. O programa tá recheado hoje. A gente já começa com a notícia de uma saída do Fortaleza. Fortaleza acertou a saída do Dudu para o Atlético Paranaense. O lateral direito estava emprestado ao Criciúma nessa temporada 2024 e tinha vínculo com o Leão até o fim de 2025. O jogador rescindiu com o Fortaleza e vai em definitivo para o Atlético Paranaense. E caso o Furacão retorne à Série A ao fim da temporada, o clube vai pagar um valor ao Fortaleza por essa transferência. O objetivo do Fortaleza com esse negócio foi garantir o ativo por mais tempo, já que o Dudu já estava em último ano de contrato aqui no Tricolor, e aí o Fortaleza vê chances reais de ganho com essa transação. Então, caso o Atlético Paranaense retorne à Série A, vai ter uma compensação financeira, vai ter o pagamento de um valor aí referente à ida do Dudu para o Atlético Paranaense. A informação foi confirmada pelo clube. O Dudu deixa o Fortaleza e reforça o Atlético Paranaense. Ainda falando do Fortaleza, estão definidos os adversários e os jogos do Tricolor naquela pré-temporada dos Estados Unidos. A gente sabe que teve a desistência do Atlético Nacional e do Santos, os dois clubes desistiram de participar do torneio, então começou aí uma negociação com alguns outros clubes, principalmente dos Estados Unidos, por conta da logística mais fácil que teria o time de lá do próprio Estados Unidos de participar do torneio por lá. Então, Bruno Costa, inclusive, executivo de futebol do Fortaleza, participou dessas negociações com alguns clubes e ficou definido que Miami United e Chicago Fire vão disputar o torneio Orlando Cup Pro Series contra o Fortaleza nos Estados Unidos. O Chicago Fire, inclusive, o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, no ano passado fez uma visita institucional ao clube, conheceu tudo por lá, conheceu dirigentes do clube e também participou aí dessas negociações para o time participar do torneio da Orlando Cup. Então, no sábado, dia 18, tem jogo contra o Miami United e no domingo, dia 19, contra o Chicago Fire. O Fortaleza vai se reapresentar durante essa semana, no final dessa semana já embarca para esse torneio, vai fazer uma série de treinos lá nos Estados Unidos e depois participa desses dois jogos, desses amistosos de pré-temporada, depois retorna para o Brasil com foco principalmente no estadual. E o Ceará apresentou mais um reforço, Bruno Tubarão, que não nega o apelido e que escolheu uma camisa que já teve um dono pra lá de especial em Porangabuçu. O porquê do apelido, Tubarão, tá na cara, né? Tubarão é por causa do nariz, né? Não tem como esconder. Pô, essa pergunta aí me quebra. Por enquanto, o Bruno escapou da resenha dos novos companheiros. Ainda não falaram nada, né? Porque eu cheguei agora, os caras estão me respeitando ainda. Ainda. A camisa que ele escolheu, pesada, hein? Combina com a idade, mas é por outra razão. 29 anos. Mas não por isso vai usar a camisa 29, e sim por ser o dia do aniversário do filho dele. Agora, sabe quem foi o último a usar a camisa 29 com destaque aqui no Ceará, né? Vinícius Góes, o Vina. Era dele a 29. E poderá ser de novo. Calma, não tô dizendo que Vina tá voltando pro Ceará, não. Mas, se voltar. 29 é o aniversário do meu filho. Então, eu falei, cara, é o aniversário do meu filho, então eu vou fazer essa homenagem para ele. Mas o Vina é um grande jogador também, acompanhei. Se um dia ele quiser retornar para cá, a gente pode conversar. Eu não tenho essa vaidade nenhuma. Segundo reforço do Ceará apresentado para 2025, Bruno Tubarão. Ao todo, entre os que já fecharam e os que já foram anunciados, para lá de 10 novidades para a temporada. Tá na cara que o clube faz uma reformulação para ser competitivo e forte na Série A. Tá na cara também o porquê do apelido de um dos reforços, Bruno Tubarão. Tubarão é por causa do nariz, né? Não tem como esconder. Pô, essa pergunta aí me quebra. É raro o jogador que ainda gosta e mantém apelido, né? Caio Costa tá aqui com a gente de volta das férias, recuperado também, que você teve no DM. É verdade. Mas tá tudo certo com o Caio Costa, ele já tá aqui pra gente falar dessas contratações. Bruno Tubarão é uma dessas contratações do Ceará. Tem um telão aqui pra gente dar uma olhadinha também, Caio, e comentar esses 12 reforços que o Ceará já tem, né? Entre anúncios e confirmações, a gente já tem 12 reforços
do Ceará para 2025 é mais que um time para todas as posições, Caio. Então, é uma reformulação que a gente já esperava que acontecesse e vem sendo feita de maneira bem expressiva nesse início de ano. Flávia, era um movimento natural e é curioso. O Ceará vive pelo 3º ano consecutivo esse tipo de movimento de uma reformulação quase que completa de um elenco de 12, 13, 15 jogadores. Esse número certamente irá aumentar à medida que os jogos forem acontecendo. As negociações acontecem, tem gente que vem do exterior, enfim, a coisa anda ao longo dos primeiras rodadas de estadual de Copa do Nordeste. O Ceará viveu isso de 2002 para 2003, aquele reflexo caro de um rebaixamento. Tinha que readequar financeiramente seu grupo e ia mudar o elenco. Ano passado já foi aquela coisa do que deu muito errado em 23, precisava fazer um time novo para 24. Conseguiu fazer, tanto é que se você analisar o Ceará, entre a Série B são pouquíssimas contratações, são contratações bem pontuais em relação ao time que subiu e as primeiras contratações da primeira janela do ano, até que o Ceará sofreu com o transfer ban. Esse ano já é aquela outra história, você tem um orçamento maior, mas não é tão maior em relação aos seus adversários, muito pelo contrário. Então tem que ser muito assertivo e o Ceará vai montando uma equipe de jogadores, hoje com nome dentro do mercado, mas nomes de coadjuvante, buscando seu espaço. Bruno Tubarão, por exemplo, é um atacante, mas que jogou os últimos 2 anos como lateral direito. Acho que essa também questão do cara poder ser aproveitado em mais de uma função tem sido utilizado. Fora outros nomes aí que o torcedor, por exemplo, gostou mais, como a volta do Fernando Sobral. Existe uma expectativa muito grande com o Pedro Henrique, atacante que teve uma boa fase no Internacional, no Corinthians não foi tão bem assim. Mas o fato é que era um caminho natural, você muda de divisão, você automaticamente precisa reforçar seu elenco. Some-se ainda o fato do Ceará ter perdido alguns dos seus destaques do ano passado, como você falou essa semana, o Saulo e o Eric Puga. Para você, qual foi a melhor contratação? Olha, eu gosto muito do Dieguinho, acho que é um jogador interessante. Gosto também do Nicolas. O sósia do Saulo. O Saulo foi embora e deixou. Do Saulo. O Fernandinho é um nome interessante, não pode se jogar toda a responsabilidade para ser um substituto do Eric Puga, mas acho que é um jogador que pode dar um recado interessante. E o Fernando Sobral, quer queira ou não, por toda a identificação, é um nome que sempre agrega muito ao torcedor. Valeu, Caio. Daqui a pouco você volta pra gente falar de Copa do Nordeste. Mas agora a gente fala de Copinha, porque ontem o dia não foi tão bom para os cearenses no torneio, na principal competição de base do país. Vamos conferir como foi, porque o Tirol sofreu muita pressão, mas ficou no 0-0 contra a Ferroviária. Ainda não está eliminado, perdeu o primeiro jogo, mas empatou esse, então matematicamente tá ok, mas quem foi derrotado foi o Ferroviário, né? Foi derrotado pelo Audax com esse gol de Michelangelo, e aí o Ferroviário sim tinha essa rodada decisiva e como vem de 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, está eliminado da Copinha o Ferroviário. Esses são os representantes, alguns dos representantes cearenses. Amanhã a gente ainda tem Ceará e Fortaleza pela segunda rodada. Vamos conferir aqui essas partidas. Ceará venceu seu primeiro jogo, Fortaleza ficou no empate contra o Carajás e agora o Ceará enfrenta o Trindade e o Fortaleza pega o São Bento. Então o Ceará, que já vem de uma vitória, mais uma vitória no campeonato seria muito importante para avançar, e o Fortaleza, que vem de um empate, também quer vencer para seguir forte no grupo dele da Copinha. A gente sempre atento nessa competição que revela muitos jogadores. Então, Ceará, Fortaleza, Tirol, Ferroviário, sempre atentos aí também aos seus jogadores de base que podem ajudar demais no time profissional. Gente, amanhã o Ferroviário decide sua vida na pré-Copa do Nordeste. O Ferrão sonha com a classificação para a fase de grupos e, por que não, repetir a campanha de 2 anos atrás. A melhor campanha do Ferroviário na Copa do Nordeste foi em 2023. Com grandes atuações contra rivais importantes como Bahia e Ceará, o time que tinha nomes como Eric Puga e Ciel chegou até o mata-mata. Bem, e o que isso tem a ver com a equipe que amanhã à tarde encara o 13 por uma vaga na fase de grupos do Nordestão? É que o início daquela trajetória foi igual, uma classificação nos pênaltis em casa, sofrida. Na segunda fase eliminatória também precisou das penalidades, mas o que se espera é que desta vez seja sem tanta emoção assim. Mas para isso, precisa evoluir. Mais do que olhar para a equipa adversária, nós temos que olhar para nós porque não fizemos muita coisa bem e nós temos que melhorar. Portanto, a minha preocupação é olhar para dentro do meu time e ver aquilo que não fizemos tão bem para tentar melhorar. É apenas o segundo jogo do ano, já é a segunda decisão. Que o Tubarão consiga repetir 2023. Mas convenhamos, não precisa de pênaltis, né? Mas se for, ninguém vai reclamar. O
O importante mesmo é conseguir essa classificação, é isso que o Ferroviário quer, que o técnico novo Thiago Zorro quer, que o clube, diretoria, todo trabalha para isso, né, Caio? Então, um jogo importantíssimo para o Ferroviário, vai definir muito também do calendário, né? Calendário, receita de um clube que viveu agora um momento de troca de gestão, de estar aprovando uma SAF, que imagina também ter uma chance de recurso. E mais do que isso, eu acho que é importante no sentido de esportividade para o Ferroviário entrar de volta no mapa e jogar uma partida, jogar uma fase de grupos da Copa do Nordeste. O baque do rebaixamento ele foi minimizado com um título na Copa Fares Lopes. O Ferroviário vai disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil que também foi muito importante nesses últimos, 10 anos de ressurgimento do Ferroviário. Quando lá em 18 fez uma bela campanha de Copa do Brasil, reapareceu e aí acumulou depois 2 acessos à Série C. Voltou agora à Série D. E aí, nesse momento novo de SAF, se pensa muito apenas de receita, de como esse time vai sobreviver financeiramente, mas tem que lembrar que, antes de tudo, é um clube de futebol que precisa ser relevante esportivamente falando. E em 2023 foi muito importante para o Ferroviário disputar a fase de grupos. Logo na segunda rodada, foi na primeira rodada, ganhou do Ceará de 3-0. Teve aquele famoso jogo contra o Bahia lá, 2-2. Jogo que talvez tenha plantado a sementinha do Bahia atrás do Eric Puga anos depois, né? Depois o Eric vai pro Ceará, faz o que faz e agora tá indo pro Bahia. Então é muito importante pro Ferroviário, esportivamente falando, chegar e aí mudar o patamar até do que ele vai disputar nesse começo de ano. Em termos de competição mesmo, na questão de qual é o grau de dificuldade. O Ferroviário nos últimos anos flertou em tentar atrapalhar a vida de Ceará e Fortaleza no estadual. Hoje ele é uma grande incógnita. É um time que mudou muito em relação ao que foi campeão na Fares Lopes. Tem nomes conhecidos, tem o Janeiro, tem o Ciel, mas antes de tudo era muito importante conseguir se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste e aí talvez sonhar e fazer a campanha que fez em 23, quando passou por cima de Santa Cruz, venceu o Ceará, como eu me frisei, e acabou sendo eliminado apenas no mata-mata pelo Fortaleza. Amanhã teremos esses 4 jogos que vão definir os 4 classificados. Além do Ferroviário, Maracanã, né, Caio? Também está na briga. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão desses jogos da segunda fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. CSA e Maracanã. O que esperar desse jogo para o Maracanã? Outro representante cearense. Seria um feito muito grande passar do CSA para chegar na fase de grupos pela primeira vez que disputa também a competição. A prova que seria um grande feito é que é o seguinte, o chaveamento é feito de acordo com o ranqueamento da CBF. O melhor ranqueado é o CSA, o pior ranqueado é o Maracanã. Então dá para entender um pouquinho do qual seria o tamanho do feito do Maracanã. Ano passado, nessa mesma fase, por muito pouco o Iguatu não conseguiu emplacar uma vaga na fase de grupos. Tomara que o Maracanã consiga surpreender o ABC, que tem muito mais tradição do que ele, o time já foi vice-campeão de Copa do Nordeste, passou para essa fase e tentar roubar a vaga do CSA para a próxima competição. Tem Ferroviário e 13, como a gente já falou, Juazeirense e Asa, Botafogo da Paraíba e Motoclube. Então tem 2 jogos às 4 da tarde, 2 jogos às 8 da noite. A gente vai confirmar aí quem são esses 4 participantes da fase de grupos da Copa do Nordeste, que inclusive tem sorteio na semana que vem. Exatamente. Já para definir. Tem cobertura completa, a gente vai falar muito de Copa do Nordeste por aqui. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Até a próxima e olha, o Futebolês vai ficando por aqui, mas claro, a gente volta amanhã dentro do JJ e a todo momento tem informação nas nossas redes sociais, sempre no @soufutebolês, então segue a gente lá. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.